Deus abençoe a todos. Boa noite. Saudações de muitos irmãos com os quais estive este final de semana. Entre os muitos irmãos com os quais estive, saudações do irmão Jorge Smith. Mandou recomendações para esta igreja, saudações. Nós tivemos um tempo maravilhoso ali, um tempo muito corrido. Nós tivemos 4 cultos entre sábado e terça-feira. Um sábado à noite, 2 domingos e um terça-feira. E eu não vou tomar tempo aqui para dizer, mas eu estava em João Pessoa. O culto em Recife é 110 quilômetros, eu acho. E o culto em Campina Grande é 130 quilômetros. É como se fosse aqui para a feira. Então nós ficamos assim, de um lugar para o outro. E me queriam hoje levar lá para Natal, que é mais 160 quilômetros. Mas eu vim aqui pregar em minha igreja. Amém? Nós tivemos um tempo muito bom. Saudações do pastor César, Augusto, do pastor Samuel, do pastor Antônio Lopes, do pastor Dilson Moreira. Ele está sempre convidado para vir, e eu pedi que ele orasse para vir aqui, mas a agenda é muito grande, muito convite, e nós temos que ficar também em casa, né? Neste caso ele, mas ele está convidado a vir aqui, e eu sei que ele virá, não é? Ele disse, eu acho muito difícil. Aí eu disse a ele, eu posso orar, não posso? Ele disse, você pode orar. Então, tivemos um momento muito agradável ali. Quantos assistiram alguma coisa desse tempo que estivemos fora? Alguém conseguiu ver? Uma mão, só 2 mãos? O irmão conseguiu ver algum culto lá em João Pessoa? E foi muito, graças a Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida. Quando eu comecei a ler a mensagem do profeta, eu sabia que eu tinha encontrado a verdade. Muitas vezes, aqueles irmãos que me acompanham há mais anos, sabem que eu dizia assim, você pode pegar o telefone e ligar para alguém que viu essas coisas acontecerem. Pois hoje eu não posso mais dizer isto apenas, porque eu posso afirmar aos irmãos, eu estive com as pessoas que viram essas coisas acontecerem. O homem tem 73 anos, é um jovem ancião ainda. Se ele tivesse a idade do irmão José, ele teria visto muito mais coisas que o profeta fez. Ele tinha seus 18 anos, acho, final da adolescência. E o irmão Brana, já no ano 65, o profeta morreria pouco tempo depois. Ele conviveu com o irmão Brana há poucos anos, talvez 2 anos só. Ele chegou e casou com a irmã Rebeca Brana, depois que ele morreu em 66. E 65 ainda. O fato é que nós temos testemunhas oculares de muitos milagres que aconteceram em nosso tempo. É real. Aconteceu. Amém. O irmão Jorge conviveu com o irmão Brana o último tempo da sua vida. E ele era um pregador batista, filho de missionários. Então, ele voltou, filhos de missionários mexicanos, americanos que pregavam no México. E ao voltar para Tucson, Arizona, o irmão Brana tinha se mudado para a vizinhança. Então ele teve esse privilégio porque ele era uma pessoa diferente, um jovem diferente, alguém disse para ele, eu sei o tipo, você é um homem exigente, não é? Eu sei a garota certa para você. É aquela senhorita Brana. Então ele conheceu uma moça de caráter,
que não ia a festas, que não dançava rock and roll, sabe? Era a senhorita Branham, porque era o tempo do rock and roll, o tempo de Elvis Presley. E havia uma pessoa que naquele tempo não gostava de bebida, de fumar, de dançar, homem fora de moda. Seria o que nós somos hoje com atraso, porque o que aconteceu lá na América em 65 está acontecendo conosco aqui, né? Vocês sabem. Ele era um cafonão. Então ele conheceu a jovem e foi namorar com ela. E muitos queriam namorar com aquela moça, só que tinham medo de ir até o profeta, porque sabiam que o profeta podia discernir os seus pensamentos. Só que o irmão Smith não conhecia o irmão Branham. Então, ele também não tinha medo de pregadores, porque ele foi criado entre pregadores, mas não com um profeta. E aí, vocês que viram o testemunho, eu não vou aqui tomar tanto tempo dizendo isto. E então ele se aproximou da família Branham e acabou por se casar com a irmã Rebeca Branham. E ele fala espanhol. É o único da família Branham que fala espanhol. E eu entendi muito bem. Que coisa, não é? Então, se eu tiver alguma dúvida, eu posso pegar o telefone e ligar para ele. O que é que aconteceu? E foi uma confirmação muito grande para mim. E dentre as pessoas que conviveram com o nosso profeta, eu considero o melhor que eu conheci, porque eu não imagino o irmão Branham diferente de nós, não. E ele é o mais nosso que você pode encontrar. Ele não tem nenhum estrelismo nele, ele não se sente especial. Amém. E eu vou... Se vocês viram o testemunho, ele contou em 2 ocasiões que certa pessoa teve um sonho com o irmão Branham e etc. Vocês viram isso? Quem viu? Viu isso? E o irmão Branham, em sonhos, dizia algo. Eu não sei o quanto você crê em sonho, mas eu creio. Eu creio em sonhos. E ele disse isso, não é? Não é que eu conheço uma pessoa também que sonhou com o irmão Branham? E essa pessoa sou eu. Eu estava dormindo, não estava pensando nisso. Eu penso em Jesus Cristo. E eu sei que Deus nos deu um profeta. Eu não adoro um profeta. Eu não reverencio um homem algum. Mas numa determinada... Tanto que vocês veem que nós não temos aquela fotografia que nós devíamos ter aqui, não temos. Mas colocaremos, sim. E a fotografia é da coluna de fogo, não de William Branham. Mas eu estava dormindo e eu sonhei. Eu, o irmão Branham, sentado ao meu lado, sorrindo e falando alguma coisa normalmente. Não como uma pessoa especial, apenas como uma pessoa comum. E eu acordei tão feliz de saber que estava naquela presença de um verdadeiro profeta, tendo companheirismo. Já pensou o que você faria se estivesse com Jesus Cristo? Quando ele fosse para sua casa comer um feijão com arroz, você falaria o que com ele? Mestre, pregue para mim agora? Você diria, como está bom a comida, não é, mestre? É, de fato, sua esposa cozinha muito bem. Ele falaria essas coisas, você não acha? Você não acha que seria bom levar Jesus para casa? Amém. Ou ele seria um santarrão, que não, eu não como, eu vou ficar só aqui em oração. Não, ele não era esse tipo de homem, ele era um homem muito comum. Ele não era alto, loiro dos olhos azuis, não. Ele não tinha aparência de anjo, se tivesse era fácil prender ele. Mas Judas teve que beijá-lo. Por quê? Se ele fosse um tipo de homem bonito e que chamasse a atenção, Judas diria quando vendeu ele, é o camarada mais bonitão que você via por aí, aquele que parece um anjo, esse é o Messias, esse é Jesus. Mas não. A Bíblia diz que ele não tinha aparência nem formosura alguma para que o desejássemos. Amém. Amém? Ele era comum. E ele fazia coisas comuns. E ele morava num lugar muito comum. Poderá vir alguma coisa boa? Poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele era um nazareno. É coisa boa. Nazareno é como dizer assim, era um nordestino. Quer dizer o quê? Porque é nordestino. Ele era depreciado, mas ele era Jesus, o nosso Senhor. Aleluia.
E quando eu sonhava, a presença de William Branham, do profeta, era amigável. Era como está entre nós. E eu acordei depois tão feliz, né? De ter o privilégio. Eu nunca tinha sonhado com ele. Mas você sabe que nós estamos assentados juntos em lugares celestiais agora? Você sabe disso, Tom? Amém. Há tronos celestiais onde nós não nos assentaremos. Já estamos assentados. Em nossas almas estamos juntos. Juntos com quem? Com William Branham? Também. Com Paulo, Irineu, Martim, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Estamos todos juntos agora. Não é que ficaremos juntos amanhã. Estamos agora. A nossa alma está lá com eles. Nós temos um corpo aqui e um corpo ali. Entre esses dois nós temos a alma. Nós temos uma representação aqui na terra, esse corpo. Mas também temos uma no céu, porque Paulo disse: há corpos terrestres e corpos celestes. Então esse corpo celeste que você já tem, a Bíblia diz que está assentado em lugar celestial com Cristo Jesus. Quando eu acordei, eu fiquei muito feliz, né, de ter tido esse sonho. Mas enquanto estava no sonho, ele me parecia uma pessoa muito comum. É o que eu quero frisar. Pois bem, quando estive com o irmão George Smith, eu tive o mesmo sentimento. Uma pessoa muito comum. Amém. Agradável. Nada demais que você notasse nele. Bem, ele está meio religioso. Nada, zero. Uma pessoa como eu e você. Para mim, isto confirmou o que nós cremos. Ele contou muitas coisas. Ele contou vários testemunhos do que Deus fez. Um homem que estava sendo guiado por Deus, como nenhum outro houve. E quem o conheceu, quem conheceu William Branham, teve até alguém que o confundiu com Jesus Cristo e pensou: esse homem é Jesus. Jesus agora vive agora em William Branham. Esse ficou como sendo para ele um adjetivo, ou algo ruim, uma sombra. Será que é um defeito muito grande alguém se parecer com Jesus? Pois é. O defeito que o nosso profeta tem é que confundiram ele com Jesus. Será que era porque ele usava vestido? Não era. As atitudes dele mostravam a Jesus Cristo. Sabe, irmãos, o que me deixou mais chocado que ele disse? As pessoas, vocês sabem que eu sou um pregador. Vocês sabem que Deus me usa. Amém? É assim? Amém. Os irmãos do Tabernáculo Branham sabiam que William Branham era um profeta. E sabe, o irmão Jorge disse assim, às vezes eles tinham problemas no tabernáculo, e alguma irmã fazia coisa errada, e você dizia: irmã, não faça isso. Não, o irmão Branham, não, ele é profeta, mas eu tenho uma palavra. Você acredita? Aí ele disse: eu tinha que pegar bem uma ripa e dar naquela irmã para ela ver se ela se consertava. Palavras dele: pegar uma tábua e dar umas boas lapadas nela. Porque mesmo sabendo que tem um profeta, uma irmã dizia: não, mas eu tenho uma palavra. Quer dizer, a palavra é maior do que o profeta. Vocês notam que é o mesmo Espírito? Se estivéssemos com Jesus Cristo, você acha que as pessoas o respeitariam? Não. Você acha que se toda noite a coluna de fogo aparecesse em nosso meio, nós seríamos super santos? Não, o povo de Israel não se converteu, mesmo tendo a presença dia e noite do Shekinah. De dia, aquela coluna de fogo era uma nuvem que fazia sombra, de noite era um fogo que os guiava, e mesmo assim o povo blasfemava contra Deus. Eu entendi. Eu posso ser um profeta, um pregador. Se você não é de Deus, você não vai ouvir minha voz. Eu poderia ser o próprio Jesus pregando aqui, você não se converteria. É uma questão de chamado. Então, meus irmãos, eu fiquei muito confirmado de tudo que eu tinha ouvido. Agora eu vi. Ele não parecia um pentecostal, ele não parecia um assembleano,
Ele era um tipo batistão, mas não um batistão, um crente na Bíblia. Sabe como ele disse que recebeu o Espírito Santo? Vocês viram ou não? Alguns creem que o Espírito Santo você tem que rolar no chão, que você tem que ir para a maca, que você tem que falar em línguas. Eu contei a experiência de como eu recebi o Espírito Santo. Eu acho que vocês se lembram, não é verdade? Eu estava caminhando, vocês lembram? Você lembra, irmão? Como eu contei? Ele contou que ele estava orando e ele viu como que uma nuvem e os raios de sol passando pela nuvem, formando raios, como um pente. Então ele sentiu que um daqueles raios, ele viu, vinha para ele. E ele estava observando aquilo. Então o telefone tocou. Quem era? A 600 quilômetros, o irmão Brana ligou para ele para dizer: eu te liguei porque eu gostaria de ser a primeira pessoa que te parabenizasse por ter recebido o Espírito Santo. Amém. Ele não teve nenhum arrepio. Agora vai ver a vida dele. Nós temos muitas doutrinas erradas acerca do Espírito Santo e de uma vida cristã. O testemunho de Jorge é este, que ele tinha ouvido muitos pregadores, o pai dele era um pastor, mas aquele pequeno homem fazia a palavra viver para ele, era diferente. A mensagem que nós cremos e pregamos, ele disse, é a palavra, é a Bíblia amplificada, é a Bíblia funcionando. A mensagem não é outra coisa a não ser a Bíblia vivendo hoje entre nós. Amém. Amém? Então, eu quero dizer aos irmãos que foi muito proveitoso, eu me sinto muito bem. E eu fiquei muito feliz quando voltava no avião, porque eu pensei, Senhor Deus, o Senhor me colocou aqui, o Senhor me fez, na verdade eu estava no carro, o Senhor me levou direto para conhecer o que o Senhor fez em primeira mão. Que maravilha! Eu estive só com Ele algumas vezes, meus irmãos, e vocês sabem, sou uma pessoa pobre. Como é isto? Mas Deus incluiu a todos nós nisto, não é verdade? Amém. Deus nos incluiu nisto e incluiu a mim. Eu estou muito feliz com o que Ele fez. Eu espero que isto ajude a sua fé. Amém. Nós temos pessoas que são testemunhas do que Deus fez em nosso tempo. Mas eu tenho algo triste a dizer. Depois que o profeta partiu, eles não estavam esperando que ele partisse. Billy Graham morreu outro dia, sabe? E eles estavam, e quando isso aconteceu, houve muita tristeza, mas a mensagem se espalhou ao redor do mundo. E ele tem sido um instrumento disto. E sabem, aquelas coisas, note, e isto para mim é a coisa mais maravilhosa, aquelas coisas que aconteciam no ministério do profeta, estão acontecendo agora em nossos ministérios. Não é mais um homem apenas, a palavra está crescendo em muitos lugares, e eu posso dar testemunho que ela tem crescido em nosso meio. Com muita dificuldade, nós temos a palavra vivendo hoje. Eu não tenho que ficar pensando num Deus que fez coisas no passado. Há um Deus que faz hoje. Amém. Milagres e maravilhas. E confirma. Uma mulher não podia ter filhos. Então, naquele tempo, no tempo de William Branham, eles não criam em cura divina. Não é interessante que hoje todos creem? Mas quando ele pregava, chamavam isso de fanatismo. Mas hoje, isso já está em nossa igreja. Uma moça não podia ter filhos. Foi dito, ela vai lá na igreja, o pastor vai orar por você, Deus pode te curar você. E você pode ter filho. Ela veio. Minha esposa estava lá, minhas filhas, Álvaro estava lá, o irmão Fernando talvez estava lá. A moça veio na frente com seu esposo e nós oramos para que ela tivesse um filho e fizemos que ela prometesse que quando tivesse o filho, voltaria para agradecer a Deus na igreja. E ela
teve seus filhos. Teve aquele mais 2. Deus fez a sua parte. Ela está em nosso meio hoje? Não está. As pessoas estão se acostumando com cura divina, se acostumando com o sobrenatural, se acostumando com a coluna de fogo, se acostumando com o profeta, se acostumando com o pastor. É só Moisés que vai falar hoje. É só Jesus que vai pregar mais uma vez. É só mais um culto que vai acontecer. Haverá um último culto que você não poderá vir. E você será deixado para trás na grande tribulação, porque não soube receber o tempo da graça do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. A mulher teve 3 filhos, se não me engano, e ligou as trompas, porque não queria mais ter filhos. Será que ele orou para ligar as trompas? Não pediu para ter filhos? Nós temos uma jovem, vinha carregada na igreja, tinha 7 anos, não uma jovem, uma moçona, não andava, não ficava em pé, pegou um tipo de verme no cérebro, de cocô de cachorro. E depois de um culto, eu me comovi por aquilo, e abracei ela, peguei a moça no colo, uma menininha de 7 anos, e a abençoei. Ela está normal hoje. Eles estão aqui na igreja? Não estão. Deus tem curado. Nós temos os 9 leprosos que não voltam para agradecer, mas nós temos um que volta. Amém. Talvez nós sejamos esse um, nesse caso, os 10% daqueles que deveriam estar aqui esta noite. Não estão. Mas Deus tem feito maravilhas. Devo dizer aos irmãos que eu mesmo me considero um milagre. Essa igreja existir aqui nessa noite é um milagre. Não era para existir. Não era para eu estar e frequentar. Os ambientes que eu frequento tem que ser um milagre. Eu tenho visto muitas vezes Deus operar suas maravilhas. E quero dizer que Ele ainda tem muito mais para fazer. Eu tenho visto isto. Se tudo que foi pregado não serviu mais para te convencer, então eu penso que você está perdido. Porque Jesus, não haverá outro Calvário, não vai haver outra Bíblia, nem outro profeta. Amém. Há uma foto em exposição em Washington. A foto que o profeta disse, esta foto não é minha, esta é a foto dele. Aquela coluna de fogo, aquele fogo da sarça, foi fotografado em 51. Essa foto foi examinada por um perito em fotografia do FBI e disse não houve transposição, exposição dupla. Isto aqui é fogo sobre a cabeça desse irmão. Está provado. Eles não creem. O que Deus mais pode fazer? Jesus disse, toquei flauta, a que assemelharei? Vamos ver isto? Creio que é Lucas. Vamos tomar isso como tema. Vamos ler no livro de Lucas. É no final de Lucas. Talvez 24, 20 alguma coisa. Vou achar aqui. Glória a Deus. É quando Jesus chega no templo, sua última ida a Jerusalém. Ele disse, a que assemelharei esta geração? Toquei flauta e vocês não se alegraram? Isso está em 20,
Deixa-me ver. Lucas 19. Isto. Aleluia. Acharam? Alguém achou, irmãos? Eu queria que ficasse apenas em minha palavra. Não achei. Aquele velho problema de não ter marcado, sabe? Deus sabe de tudo. Aqui assemelharei essa geração. Toquei flauta, vocês não dançaram. Contei lamentações, vocês não choraram. E 19:41 diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto a teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Amém. Amém. A verdade, meus irmãos, é que Jesus fez tudo, fez sinais e maravilhas. Jesus curou os enfermos, Jesus discerniu os pensamentos dos corações, e aquela geração não creu, porque estavam cegos. O próprio Senhor Jesus Cristo, nesse último dia, prometeu a mesma coisa para nós, os gentios. E em Jeffersonville, Indiana, no Kentucky, Estados Unidos, ele deu ao mundo a mesma manifestação para provar que o Velho Testamento, que a Bíblia é a verdade. Amém. Para que o mundo cresce. Este mensageiro fez 7 viagens ao redor do mundo, nos tempos áureos da Adonep, e o mundo não creu. Sabe o que nos resta agora? Nos resta a sua vinda. Nós estamos mariscando os últimos salvos, os últimos eleitos. E se você tem ouvido esta mensagem da hora da tarde, você fique muito feliz, porque você é um privilegiado. Porque há centenas, centenas de milhares que não tiveram o privilégio de ouvir esta mensagem. Uma mensagem real de um Deus poderoso que faz maravilhas, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um Deus real que eles não conhecem. Não um Deus teórico, mas um Deus vivo, cumprindo a sua profecia. O que vai acontecer agora? Este profeta, William Branham, ele ia para Israel, meus irmãos. Ele disse: quando eu fizer esses sinais em Israel, eles vão crer que Jesus é o Messias. Quando ele estava tomando um voo para Israel, o Espírito Santo disse: não tenha nada a ver com Israel, com a Terra Santa, porque não é para ele. Haverão os profetas para lá. Moisés e Elias virão para Israel. Não era o ministério dele. Você espera o quê? Ligar sua televisão e a internet e ver que tem 2 homens pregando em Jerusalém e o povo parece que está acontecendo um novo Pentecostes em Jerusalém? Se você vir isto, é porque o arrebatamento já aconteceu. Porque esta mesma mensagem que começou a ser pregada lá no livro de Atos e voltou, se espalhou pelo mundo, o mesmo evangelho
brotará em Israel mais uma vez. E eles ouvirão isto que nós estamos ouvindo, que Jesus Cristo é o Deus Emanuel. Elohim se tornou um ser humano, Jesus Cristo, e eles o mataram. Eles vão chorar, eles vão se arrepender, eles vão dar glória a Deus, e Deus os encontrará. Bem, e o que nós devemos fazer hoje? Que nós tivemos o mesmo sinal. Nós sabemos que há um Deus vivo, que tudo é possível ao que crer. O que tipo de vida nós não devíamos ter nesta noite, sabendo que nós temos visto algo real? Será que nós somos como aquela irmã? Ele é um profeta, mas essa palavra é maior que nós dois. Quer dizer que você não vai ouvir o conselho do profeta? Não me admira. Você não ouve o meu conselho? Você acha que se um profeta estivesse aqui, você ouviria? Acha você que se Jesus estivesse aqui pregando, você ouviria? Se Paulo estivesse aqui pregando, você ouviria? Não ouviria. Mas quem é de Deus, ouve a voz do Senhor. Amém. Que estava tanto em Moisés, em Elias, em Paulo, em Pedro e João, em Jesus Cristo, porque naqueles dias, quando Jesus pregava, eles tinham dúvida se era de Deus ou não. Hoje sabemos que era de Deus. E dizemos nós creríamos em Jesus. Mentira! Se você cresce em Jesus, você creria em Moisés, você creria em Pedro, em Paulo, em William Branham e em mim nessa noite. É verdade. É verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Não vou me demorar muito esta noite, para ser bem franco, estou muito cansado. Mas o fato é que eu vi algo real. Se você não viu algo real, aceite agora a minha palavra como testemunho. É verdade. Sabe o que ele disse a mim? Que muitas vezes, disse William Branham, uma pessoa simples, muitas vezes ele saía do culto e as pessoas estavam ao redor pela rua, e ele começava a dizer: Deus te abençoe, Deus te abençoe, e tirava as mãos do volante. E o carro ia para frente, ia para trás, fazia, subia, ele assim: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Era assim que ele vivia. O carro sendo dirigido por Deus. Você crê? Era dessa maneira que ele vivia. O irmão Jorge falou que ele foi pegar Rebeca para ir à igreja, que eram vizinhos. E ele foi naquela caminhonete, né? 3 pessoas na frente e lá a caçamba. Ele estava com Rebeca ao seu lado, isso Jorge. Há uma colega na porta e atrás 4 crianças. O William Branham chegou e disse: eu vejo que você leva aí vários pregadores. Aleluia. Jorge disse que aqueles homens cresceram para ser 4 pregadores batistas. Era assim que ele vivia, um profeta. Por que os 4 pregadores não ficaram 4 pregadores dessa mensagem? É eleição. Você não pode ser dessa mensagem, a não ser que Deus te chame. Não é para quem quer nem para quem corre. Às vezes, eu fico um pouco frustrado ao ver que somos tão poucos. Mas depois eu fico tão feliz de sermos poucos, porque não é para todo mundo, não. Essa não é uma porta larga. Essa é a mensagem que prega para preparar para o arrebatamento da igreja. E eu pergunto a você, se fosse possível a você ir para o céu agora, você iria? Ou você queria voltar para casa para comer aquele feijão? Ou terminar sua faculdade? Ou esperar suas filhas crescerem? Ou estar com sua esposa ou alguma coisa? Você quer o céu? Você não quer o céu, você quer terminar sua faculdade, você quer comprar um carro novo. A vinda de Jesus será uma desgraça para muitos crentes. Eu queria tanto comprar meu carro zero, queria tanto a fazenda, e Jesus vem logo agora. Não querem o céu. Se Jesus levar para o céu, meu Senhor, me trouxe agora. Vou contar no negócio. Eu tenho um amigo que conserta o carro a elétrica no meu carro lá. Eu digo: fulano, eu quero você no céu, vamos para o céu. Não, me deixa aqui um pouquinho. Ele nem deixa eu acabar a conversa, porque eu quero ficar aqui um pouquinho. Eu quero o céu, mas agora não. Nós estamos a um passo de lá, a um passo do destino eterno todos os dias. Esta mensagem
é para quem quer Jesus Cristo. Você o deseja? Você será odiado pelo mundo. Se o mundo gosta de você, é porque você não tem Jesus. Quando você ama Jesus, o mundo te aborrece. Se você é um cara legal para o mundo, não tem Jesus em você. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais o mundo se afasta. Você fica como uma pessoa isolada, como alguém raro no meio dos outros. Amém. Um pássaro raro, como uma águia no meio de galinhas que não consegue ciscar. Mas sabe, eu quero dizer que o céu é real. Eu estava, e digo isso encerrando, e nós temos muito que crescer, meus irmãos. Nós temos que sair do curso primário. Nós não vamos de qualquer jeito no arrebatamento. Eu estava assentado na tapiocaria do nosso querido irmão Firmino, que Jesus levou. Eu estava comendo a tapioca. E o clima estava bem pesado entre a irmã Finha e a Jéssica, sua filha, viúva e filha do nosso irmão, viúva e a filha do nosso irmão Firmino. Eu estava querendo falar com elas, mas o negócio estava meio engasgado. De repente, o pastor César disse: bem, você sabe, você viu o que ele falou ali? Que a outra dimensão, que a sexta dimensão é tão perto. Quando Meda perdeu sua mãe, eu quero lhe explicar isto aqui. Esta não é uma igreja para todo mundo, é para a noiva. William Branham era um profeta, talvez você não sabe o que é isto, mas creia em mim por agora. Ele disse: Meda, a sua sogra tinha morrido, Meda, a esposa de William Branham. A sogra desse George, com quem estive, um senhor de 73 anos, com o qual eu falei, está em João Pessoa agora. Bom, voltando de Natal, provavelmente, viaja esta madrugada. Disse: Meda, você crê em mim? Você crê que eu sou um profeta? Então não chore desta maneira, a sua mãe está bem. Disse: ela está sentada bem aqui. E você chorando desse jeito, deixando a tristeza. É verdade. O céu é outra dimensão, meus irmãos. Aí o pastor César falou isso, elas começaram a chorar, que ela não estava se segurando, né? Não só elas, não julgue as irmãs. O caixa com o qual eu falei também no sábado, isso foi terça ontem. No sábado, eu estive lá também. O caixa era um cristão. Quando começou a falar do meu Firmino, chorava também. Uma ausência grande. Eu já falei aos irmãos uma vez sobre o mundo vazio, né? Quando nós perdemos alguém que amamos muito, o mundo fica vazio. Quando Elvis Presley morreu, o mundo pareceu vazio para alguns. Quando Hitler morreu, famílias se mataram porque não podiam viver nesse mundo sem Hitler. Vocês entendem o que eu estou dizendo? O mundo parece que morre quando as pessoas... O mundo parece vazio. Como também um homem que viveu com a mulher muitos anos, como George Smith, e perde sua esposa na velhice, o mundo fica sem graça. Pois bem, nós somos sujeitos a isso, estamos aqui na terra, mas o que preenche nossa alma, nosso ser, é Jesus Cristo. Amém. Um casamento não pode preencher, dinheiro não preenche nada. Se você não tem Jesus na sua alma, você é vazio. Você pode esperar o seu tropeço daqui adiante, em algum momento lá na frente. Então, ele falou isto, e ele mesmo estava engasgado, o pastor César, porque se sente mal indo lá. Aquele lugar que era tão festivo, agora um silêncio importunante. Então ela estava secando os olhos, ele se afastou. Ele disse: eu não queria fazer você chorar. Não era só isso, e se afastou um pouco. Eu sei que ele bem estava engasgado. E eu estava sentado na mesa com a irmã Finha e com Jéssica e a irmã Janete, esposa do pastor César, assim à minha esquerda. Então o pastor César terminou dizendo: ele está aqui, nós podemos sentir a presença de quem? De Firmino. Estava lá. Isso é espiritismo.
Não, isso é outra dimensão. Você pode esticar sua mão, tocar no céu, esticar a outra sua mão e tocar no inferno. É uma questão de dimensão. Uma coisa é algo que está próximo de você, não está longe. O céu não é distante. Nós cantamos que o céu é distante, né? Mas diz também, para mim não será, pois o anjo serei. Então, como anjo serei, então tudo será muito perto para mim. E o professor César disse isso. Ele está aqui, console-se. E ele está mesmo. Como? Isso é espiritismo? Não. Então Deus me deu palavra. Eu disse, é verdade, minhas irmãs, porque a Escritura diz que todos nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. O irmão Firmino está sentado lá porque ele era um crente, e nós também estamos lá. Ele está aqui. Apenas o corpo carnal não está perto de nós, mas em nossas almas está perto. E onde é que estamos perto de Jesus Cristo? Não é em nossas almas. Mas parece que Jesus Cristo está num lugar muito distante. Não está. Se você apenas mudar sua mente e entender que Ele está entre nós e que Ele é o Espírito Santo e que Ele atende, você terá suas experiências. A irmã Nair, mãe do pastor César, me contou, confirmou o seu testemunho que eu já disse a vocês. Estava com câncer no rosto, já tinha feito 2 operações e o câncer voltou. Ela sentou-se na casa do pastor César e olhou para as nuvens e começou a dizer, Senhor, Tu és tão bom, Tu podes curar esse câncer aqui. Você é crente? Já aconteceu isso com você? Se não aconteceu, alguma coisa anda mal com você. Você não é desta mensagem. Ela sentou-se e disse, Tu podes vir curar. De repente, ela disse, ela sentiu a presença de Deus. Eu não sei se você sabe o que é isto. Ela sentiu, e ela começou a dizer, obrigado, Jesus. O Senhor veio aqui no quarto me curar. Então ela ficou louvando a Ele, porque ela veio no quarto, Ele tinha vindo no quarto. Você já recebeu a visita de Jesus em sua casa? Então, depois de louvá-lo, deu sono nela e ela deitou-se. Acordou de manhã e foi cuidar. De repente, tocou a mão no rosto. Não tinha mais o câncer. Não recebeu uma oração. O pastor César não teve que orar por ela. Jesus foi no quarto e a curou. A presença de Jesus Cristo virá numa dessas manhãs sobre nós, tão poderosamente que nós sairemos deste mundo sem passar pela morte. Se você não tem a presença dele para curar uma dor de cabeça, você pensa que vai ser arrebatado? Não vai ter. Não é para você. Por isso, como vosso pastor, aconselho, chame a Jesus Cristo para os seus assuntos. Amém. Coloque Ele no seu dia a dia. Comece a caminhar com Ele, porque essas experiências somadas qualificarão você para ir no arrebatamento da igreja. E eu quero afirmar a você o que afirmava nosso profeta: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, eu tenho contado aqui, Pai, testemunhos do que Tu tens feito na minha vida, na vida de outros e através de um profeta, Senhor. Eu creio, eu estou completamente convencido, Senhor Deus. Ó Pai, se há alguém em nosso meio que não tem convicção ainda do que está acontecendo, Senhor, se parece confuso, se parece difícil, eu oro que Tu deis a cada um de nós uma experiência que confirme a Tua presença. Para isso, Senhor, nós precisamos apenas ter problemas, e quando os problemas aparecerem,
então nós clamaremos a Ti e Tu responderás. Ó Pai, que Teu povo, os presentes aqui nessa noite, lembrem-se quando os problemas vierem, que Tu és o mesmo Jesus. E que possamos dizer todos nós, como disse Eliseu, com a capa de Elias sobre o Jordão, sacudindo-a, dizendo: onde está o Deus de Elias? E o Jordão abriu-se. Que cada um de nós também encontre e que possamos clamar aonde está o Deus da Bíblia e encontrar, Senhor, que estás no mesmo lugar, porque Tu és o Senhor e não mudas. Ó Deus, concede que nossa vida seja guardada conforme os Teus caminhos, pautada, Senhor, em Tuas diretrizes, Senhor, corretas, Teus mandamentos. Desta maneira, não haverá obstáculos para a Tua atuação em nossas vidas. Senhor Deus, de maneira simples eu oro, manifesta-te, Senhor, a estes que ouviram esta mensagem nessa noite. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. E se especialmente há alguém hoje, neste culto que separamos no meio da semana, um culto para orarmos, Senhor, para colocarmos nossas dificuldades diante de Ti. E nós fazemos às vezes tudo com tanta pressa, ó Pai. Tem misericórdia de cada um de nós. Eu peço que se há alguém que veio aqui e tem uma necessidade especial, eu sei que estás aqui, porque é Tua palavra, Senhor. O Senhor disse que estaria onde houvessem 2 ou 3 reunidos em Teu nome. É a Tua lei e Tu cumpres a Tua palavra. Assim, Senhor, olha para nós, olha para as nossas dificuldades e aquilo que tem incomodado o Teu servo, Senhor. Que eles possam crer, porque se crerem terão, ó Deus. Abençoe o Teu povo, cura os enfermos, desfaz os laços, Senhor, os problemas sejam resolvidos, que eles vejam a operação do grande Jeová. É o que eu Te peço, abençoando o Teu povo, em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Nos leve agora aos nossos lares em paz e nos ajude. Em Teu nome nós Te oramos agradecidos. Amém. Diga: Deus abençoe ao seu irmão.